Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente estágios evolutivos diferentes. E a gente fala mais uma vez do nosso trabalho, né, amiga? E a gente convida vocês para conhecer o nosso trabalho de tratamento espiritual aos animais, que acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, no Centro Espírita Alta de Souza, que fica na rua Força Pública 268. E se você por algum motivo não puder fazer o tratamento, levar o seu animal até lá, você pode fazer o tratamento à distância. É só enviar um e-mail para nós no marcelbenedetti@terra.com.br e a gente vai passar as informações para vocês. E a gente convida vocês também para conhecer o nosso trabalho no marcelbenedetti.com e através do nosso Facebook, Grupo Irmãos Animais, Marcel Benedetti. É isso aí, a gente agradece a todo o pessoalzinho aqui da TV Web Luz, que está sempre com a gente, que nos dá essa oportunidade de ouro, né, de poder estar aqui. Eles têm a TV Web Luz, tem agora também a Rádio Web Luz. Acessem, entrem no Facebook, entrem também, se inscrevam no canal do YouTube, que é da TV Web Luz, que está muito legal. A gente tem todos os programas antigos nossos, as aulas anteriores e também tem outros programas bem interessantes. E falar em aula, hoje nós chegamos, né, Miriam? A última aula do curso. Parece um tema que não tem muito a ver com os animais, mas a gente vai ver até o final do programa que tem tudo a ver com os animais, porque depende muito da questão, inclusive, mediúnica para lidar com eles. Cuidados com a mediunidade. É muito importante, né, Miriam? Principalmente quem tem o interesse de montar o trabalho espiritual com os animais. E quem lida com os espíritos, né? E a gente vai provar durante o programa que a gente tem que tomar muito cuidado com comunicações. Não dá para aceitar tudo. Principalmente, né, se for de espíritos que a gente considera que tem fama, né? E a gente vai ver. Principalmente a gente fez isso também para falar do próprio Marcel Benedetti, né, que tem um monte de comunicações do Marcel e de outros espíritos que mandam e desmandam nas casas espíritas e acabam criando perturbação, né? E a gente vai, no decorrer do programa, a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Mas o que a doutrina diz? Que tipos de cuidados que a gente tem que ter com a mediunidade, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, no item 2, Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, Kardec, que era muito minucioso, né, amiga, faz a seguinte pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Resposta clara e precisa dos espíritos: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Paulada na gente, né? E venham os espíritos. Por que ele fala isso, né, amiga? A gente tem que aprender a distinguir. E isso vem através do estudo e através do comportamento, né? A gente percebe muitas coisas. A gente tem um comportamento na casa espírita e outro fora. Esse é um grande problema, né? Porque é fora, eu lembro tão bem do Herculano falando, é fora da casa espírita que a gente prova se realmente é espírita de verdade. É, porque dentro da casa espírita é muito fácil, né? É muito fácil. É todo ser simpático e tudo mais. Agora, quando você tá fora da casa espírita, que você tem que passa por todas as atribuições da vida, aquelas coisas, você tem contato com diversas pessoas, você passa por diversas situações, né? E aí sim, realmente fica difícil. Aí nesse momento você tem que mostrar que você consegue controlar a sua ansiedade, seu estresse, sua raiva de algum momento, né? E não adianta você falar muito bem dentro da casa espírita e falar que a gente tem que esparramar amor, sendo que fora disso a gente só dá... Não, e é fora que tá o teste, né, amiga? Da pancada gente, em todo mundo. Tá o teste de paciência, tá o teste de solidariedade, o teste da caridade. É fora, dentro da casa espírita, toda aquela comunhão que tem dentro, não só dos espíritos, como das pessoas que frequentam, na maioria das vezes, tem aquele pensamento comum de fazer o bem. Claro que facilita tudo, mas é fora da casa espírita que vem o teste pra gente, de caridade, de respeito ao outro, de amor ao outro, de amor ao próximo, né? E aí é que fica mais complicado a gente identificar muitas vezes o pensamento, se é nosso ou se não é. É muito fácil dentro da casa espírita você falar em amar todas as criaturas e quando você chega
você não auxiliar nenhum animal e nenhuma pessoa, né? Isso é muito comum acontecer. E ignorar, não aceitar que um animal seja filho de Deus, tenha espírito, Exato, é isso que a gente tem que aprender muito. E os Espíritos sempre nos aconselham. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que tem o título de Falsos Cristos e Falsos Profetas, ele é muito preciso. Ele fala, não acrediteis em todos os espíritos. Ele continua, caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Esse é o conselho muito grande que ele nos dá, porque os espíritos não vão ficar bravos se a gente duvidar da comunicação, mas nós vamos ter um problema muito grande se a gente aceitar qualquer coisa, porque é o convite à perturbação e à obsessão. E para sair da obsessão é complicado, né? Com certeza. Como ele também cita, melhor você rejeitar 99 verdades que aceitar uma mentira. Porque essa mentira pode transformar muito, né? Mesmo quando Kardec estava codificando o Livro dos Espíritos, quando ele fazia as perguntas, todas elas questionadas eram feitas em diversos lugares, com médios diferentes, e quando retornavam as questões, eles discutiam entre eles e verificavam se todas as respostas tinham o mesmo objetivo, ou falavam a mesma coisa, né? Dentro da casa espírita é a mesma coisa. Quando nós recebemos a mensagem do mentor, pode ser muito bonita e tudo mais, mas a gente tem que ver realmente esse conteúdo. Vale a pena? O que ele está falando? Isso vale para o nosso trabalho? O que realmente ele está aceitando, né? Não aceitar tudo. Infelizmente, tive experiências de qualquer espírito que falava que era alguém famoso, todo mundo aceitava, chorava e ninguém questionava nunca. E chegou um momento que o espírito já estava começando a pinta a casa desse jeito, não deixa tal pessoa entrar, fecha aquela sala, só tal pessoa pode entrar, e você começa a ver, gente, o que esse espírito está falando? E não questionava isso, né? Exatamente. Não, e a gente vê o médium e os espíritas no geral, nós temos que ter consciência de que nós convivemos com os dois lados. Porque nós temos os dois lados, o bom e o mal. Porque a Terra é um mundo de provas e expiações e a gente tem que se restringir a nossa insignificância perante a isso. Nós não somos perfeitos. Se fôssemos, já não estava mais aqui, já estava em outro mundo, um pouco mais perfeitos. Então a gente tem que, de acordo com o nosso comportamento e com as nossas ações, a gente atrai um lado, atrai o outro. Como nós não somos bons o tempo inteiro, é evidente que nós não vamos atrair o tempo inteiro só espíritos bons. Nós vamos conviver também com o outro lado. Porque a Terra está cheia de espíritos, né? Nós convivemos com os espíritos a todo momento. Essa foi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Aonde estão os espíritos? E eles respondem, em toda parte. Né? Quem vai decidir que tipo de espíritos vai nos acompanhar somos nós. Como nós não somos perfeitos, nós somos muito imperfeitos ainda estamos sob a influência do mal, porque a Terra ainda o mal predomina, é lógico que nós vamos sofrer influência. Então é necessário que qualquer comunicação, né, amiga, seja passada pelo crivo da razão. Não nossa razão, que muitas vezes é deturpada, mas de um grupo. Que seja analisada essa comunicação para ver se realmente tem sentido e se é verdadeiro. Porque senão nós vamos cair em perturbação e a coisa complica para o nosso lado. Já aqui na Terra, mas principalmente no plano espiritual. E falando em mistificações, a gente vê no livro dos médiuns, no capítulo 27, Contradições e Mistificações, no item das mistificações, ele fala assim, as mistificações são um dos escolhos, pergunta de Kardec, desagradáveis da prática espírita. Haverá um meio de evitá-las? Olha como Kardec foi perfeito a resposta clara, como sempre, dos espíritos. Parece-me que podeis encontrar a resposta revendo o que já vos foi ensinado. Sim, é claro. Há para isso um meio muito simples, que é o de não pedir ao Espiritismo nada mais do que ele pode e deve dar-vos. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Desde que não vos afastei disso, jamais sereis mistificados, pois não há duas maneiras de se compreender a verdade moral, mas somente aquela que todo homem de bom senso pode admitir. Ou seja, não existem duas verdades, é isso que ele deixa claro, é uma só. Então, o jeito é a gente seguir o nosso bom senso. E o bom senso, o que diz?
É o que fala os espíritos. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos não são de Deus, não é isso, amiga? A gente tem que ver que, no meu ponto de vista, pelo menos, os espíritos bons não vão ficar bravos, né, amiga? Se a gente duvidar deles. Eles vão arrumar um jeito de trazer essa verdade de uma outra forma. Se você duvidar de um espírito mistificador, eu falar para ele, olha, eu não estou acreditando no que você está falando, ele vai ter um ataque. Aí vai dar para desmistificar, e imediatamente ele vai ser desmascarado. Não é? Porque nem em todo momento ele consegue manter. Se o Não espírito consegue. não é um espírito de... Ele pode ter muito conhecimento, que a gente sabe. Os espíritos, eles podem ter muito conhecimento da doutrina, da Bíblia, do que for. Eles podem ter esse conhecimento. Mas em relação à moral, naquele momento em que ele se sentir que ele foi, de uma maneira, insultado, que ofendeu o orgulho dele, aí realmente ele vai se revoltar e vai falar, e você dá pra sentir isso, né? Infelizmente, como a gente está desse lado e não está do outro lado, eles podem ter a forma que eles quiserem e dar o nome que eles quiserem. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E por que é importante isso dentro da casa espírita, né? Mesmo tanto para as pessoas que vão receber o tratamento espiritual, como para os animais. Porque a vibração que você está criando dentro do centro espírita, que para nós é um hospital espiritual, quando você vai até o centro espírita, você quer receber um consolo, você precisa ter uma vibração positiva, de energias Sem boas. dúvida. Claro que o plano espiritual está trabalhando através disso, mas como médium, você que está ali naquele momento, que está para passar essa vibração, essa mensagem para aquela pessoa, é importantíssimo que você esteja preparado e o médium sempre orando com pensamento elevado. Apesar de todas as turbulências, a gente sabe que muita gente sai do trabalho e vai para o trabalho espiritual, para a casa espírita, e a gente tem, por isso que é importante esse trabalho de você sentar todos os médios, de fazerem uma oração, de lerem, inclusive no livro dos médios tem até um preparo que é específico para aquele momento do início do trabalho espiritual, né? Então, esses animais para nós, não só a gente não tem só os animais, como os tutores também que estão lá, e muitos tutores vêm com algum problema espiritual, alguma coisa, e a gente está lá para apoiá-los. E se você não tem esse trabalho espiritual, essa harmonia junto com os bons espíritos, fica difícil, né? Então, muito difícil. O importante é você se doar àquela pessoa e sempre pedir proteção e amparo dos bons espíritos. Sem dúvida. E a gente vê no Obras Póstumas também, né, amiga? Que saiu depois da morte de Kardec, porque acharam os relatos dele depois. No capítulo 7, da obsessão e da possessão, olha a observação e as perguntas, como Kardec se preocupava com essa parte. Na pergunta 56 ele fala: obsessão é o domínio que maus espíritos exercem sobre algumas pessoas, no intuito de submetê-las à sua vontade por simples prazer de fazer o mal. Quando um espírito bom ou mau quer influir sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, com o seu perispírito, como se fosse um manto. Olha a resposta dos espíritos. Se o espírito é bom, a sua ação é suave e benéfica, e não produz senão coisas boas. Se é mau, obriga a fazer as coisas ruins. Ou seja, a gente pode perceber uma influência espiritual, se é boa ou não, pelo que a gente está sentindo. É prestar atenção. Se a gente está sentindo, não, me deu um pouco de dor de cabeça, mas o espírito fala uma coisa linda, não é verdadeiro. Com certeza, né, Miriam? Então a gente percebe a preocupação de Kardec em relação a isso. Porque, lógico, na época que ele estava codificando, teve muitas mistificações. Que ele relata isso na Revista Espírita, né? Então, assim, repito, os espíritos bons, né, Miriam? A gente nunca vão se ofender se você duvidar deles. A gente não tem que aceitar tudo. Não é para aceitar tudo. Isso é imprudência da gente aceitar tudo, né? Vou falar alguma coisa? É importante, assim, a gente tem que sempre questionar, né? Eu sempre falo, a gente tem que questionar. Mesmo quando a gente vai a primeira vez na casa espírita, alguma coisa, e se a gente está ouvindo um palestrante, a gente não concorda, a gente tem que questionar. E aí esse palestrante não pode se sentir ofendido, pelo contrário, porque ele está lá para instruir, para... E aí você pode perguntar de onde você tirou isso, por que você falou isso. Eu acho assim, a doutrina espírita, eu adotei isso na minha vida também, eu acho que um dos pontos da doutrina espírita, são vários, mas um deles você pode questionar, você pode, por que é isso? Você não precisa aceitar as coisas da primeira vez, né?
Certo, mas antes mas aí a gente tem que ter um parênteses, né, Miriam? Você conhece a doutrina. Não é aquele questionador que nunca viu um livro espírita na vida e só vai lá para dar o contra. Então tem que estudar igual eu lembrei, sabe por quê? Do livro que é o Espiritismo de Kardec, que tinha aqueles espíritos, né, que iam lá questionar Kardec, mas não tinham lido nada sobre o espiritismo. Então é melhor, vai estudar primeiro, aí vai, senão, mesmo assim, se falar alguma coisa que está errado, aí questiona, né? Não, mas acho que... Não, eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando eu fui, eu não conheci, eu vim de uma outra religião e quando eu questionava muita coisa. Quando eu cheguei, ela me respondeu. Então, quando eu fui estudar, sim, era uma dos questões. Porque você tem que questionar. Por isso que eu estudei. Não, mas tem uns que você estudou. Aí é que eu tô falando, tem que estudar, porque senão também questionar sem estudar nenhum livro não dá, né? E a gente vê na Revista Espírita, de 1858, logo na primeira Revista Espírita, né? O Kardec, ele relata o caso do falso Padre Ambrósio, no item Espíritos Impostores, e ele conta assim: façamos uma outra comparação, sem sairmos da nossa humanidade material. Suponhamos que se vos apresente alguém com o nome de um distinto literato. Ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida a seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir com uma mariola, reconhecê-lo-eis imediatamente, e o expulsareis como um impostor. Ele conta da parte física. Você vê, né? Uma pessoa, não, eu sou tal pessoa, você não conhece, é tal pessoa. Mas é que não condiz com aquilo, com a pessoa que ele está falando, vai expulsar, com certeza. Ele dá o mesmo conselho quando se trata dos espíritos. Dá-se o mesmo com os espíritos, ele fala. São reconhecidos pela linguagem. A dos espíritos superiores é sempre digna e em harmonia com a sublimidade dos pensamentos. Jamais uma trivialidade desmacula a pureza. A grosseria das expressões baixas é peculiar dos espíritos inferiores. Todas as qualidades e imperfeições dos espíritos se revelam na sua linguagem. Pode-se assim, e com razão, aplicar-lhes a frase do célebre escritor: o estilo faz o homem. Perfeito, né, Miriam? Por exemplo, um espírito que quer se fazer conhecer pela gente, e se for um espírito bom, dificilmente vai dar o nome. Segunda coisa, a gente vai reconhecer pela forma de falar, pela forma de agir, pela linguagem que usa, né? Não é isso? A gente está falando isso, né, Miriam? Tanta comunicação do Marcelo Benedetti que está tendo. E todas falsas. Todas que falsas, não condiz com ele. Né? E fora as que dizem que são dos animais também, que na verdade não existe, né? A gente entende que é um sofrimento muito grande, né? Se separar de um bichinho, porque não é perder, que eles vão para o plano espiritual. É se separar deles momentaneamente. Ou durante o sono. A gente sabe que é uma dor muito forte. Mas a gente não pode passar o limite do possível. E da razão. Né? Ah, não, o Marcel cuida dos animais, ele está tratando, o meu bichinho está com ele, e ele vai me dar comunicação, vai me dar notícias dele. E toda hora vem comunicação do Marcel falando sobre isso. Falando de colônias inventadas no plano espiritual, que não são colônias espirituais. Nada, são inventadas, né? Falando detalhadamente da vida espiritual de certos animais, ou o que é pior, até dando comunicações de animais, como você estava falando. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, Miriam? Com certeza. Assim, primeiro assim, que quando você recebe uma mensagem, é importante assim, não é o nome de quem está dando, porque, como você falou, um espírito bom, ele vai passar uma mensagem orientadora, uma mensagem de paz, e vai para aquele momento, independente de, ali, para aquele momento, para o trabalho, né? Uma mensagem de amor do plano espiritual. Ele não vai dar nome, não vai dar nada. Espíritos que gostam de aparecer muito, de falar nome, sou fulano de tal, faço isso, faço aquilo, não é um espírito, infelizmente, que esteja ainda no estágio que possa ajudar naquele momento o trabalho espiritual. Então, você tem que realmente questionar. Né? Então, é importante a gente questionar, ver o conteúdo dessa mensagem. Será que é válido? Porque nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. E não é porque eles estão desencarnados, estão ali falando, que você tem que aceitar. Por isso que você tem que ver muito bem o perigo, né? O nível da mensagem que você está passando, que está passando. E qual o objetivo daquela mensagem, né? Tanto para a gente como para aqueles tutores que estão ali, para aquelas pessoas. Porque o objetivo é auxiliar aquelas pessoas que nos procuram. Então, sem dúvida. E fora, claro, a nossa vida pessoal, qual que é o nosso caráter,
porque aí a gente vai depender de como a gente vive, que a gente vai atrair os espíritos que vamos acompanhar, né? E a gente tem que lembrar que os espíritos são pessoas que passaram daqui para lá e que não viraram santas depois que desencarnaram. E nem o demônio também, porque desencarnaram. Então, assim, são espíritos. E é lógico, a gente quando passar por lá de lá, a gente vai querer dar os nossos palpites também. Mas, assim, é imprescindível que todos nós saibamos, os espíritos nunca interferem na nossa vida material. Eles podem, no máximo, nos aconselhar. Mas eles não interferem, porque se eles interferirem, nós vamos perder o mérito das nossas ações. É importante que todos saibam disso. Os espíritos nunca interferem, porque senão nós perdemos os méritos das nossas ações e não vamos evoluir. E eles não querem, os espíritos bons não querem isso. Eles querem que a gente evolua. Para a gente evoluir, a gente tem que saber escolher. Então eles não interferem. E nós chegamos ao final da nossa aula e ao final do nosso curso. Então a gente espera que tenha sido muito bom para vocês, como foi para a gente, né, Miriam? E que aproveitem bem, que possa ter dado uma luz no fim do túnel, assim como deu para nós também. Então é isso aí, pessoal. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.